Olá, tudo bem com vocês? Se você está aqui, certamente é porque você quer saber todas as novidades da novela Quando Me Apaixono, flagras, notícias e spoiler. Então já se inscreve no canal e aproveita que já está aqui e deixa o seu like. Vamos conferir o que vem por aí? Alfonsina abre todo o jogo para Carina e diz que achava que Álvaro iria lhe dar um palácio e uma vida de rainha, coisa que Ezequiel nunca lhe deu. Carina pede que ela olhe para ela e que veja se ela parece ser tratada como uma rainha pelo esposo. Alfonsina continua se desculpando com Carina, que já está muito magoada com a amiga, sem querer ouvi-la mais. Roberta e Matias estão caminhando pelo jardim da mansão dos Monterrúbios e Matias exige que Roberta faça o teste de DNA como Jerônimo e Renata pedem, porque ele também teve encontros com ela casualmente rápido e Jerônimo muito perto. Então, esse bebê também pode ser dele, coisa que chateia bastante Roberta, já que a vilã sofreu um aborto, a qual está estéril. Enquanto isso, Adriana se desculpa com Renata por ter ficado do lado de Jerônimo, pois ele jurou que nunca dormiu com a Roberta, e ela garante que a Renata que acreditou nele. Josefina recebe uma ligação onde seu informante avisa que Regina voltou para a cidade e conta também que a viu a mesma com Antônio no aeroporto para irem ficar na cidade, coisa que deixa Josefina irada. Regina se revolta com Antônio por tentar controlá-la. Gonzalo faz um discurso na mansão apoiando Renata. Neste momento, Antônio liga para Gonzalo, que ativa de imediatamente os guardas para a segurança de Regina. Ao desligar o telefone, alegre Gonzalo dá a notícia a Renata da volta de Regina. Renata fica amarga e diz que não quer saber de Regina nunca mais em sua vida e revela ao pai que Regina sabia da vingança de Jerônimo. Enquanto isso, lá na Fazenda Bonita, Carlos e Matilde são os amores um com o outro. Josefina recebe uma ligação de seu antigo namorado, Gustavo. Ele liga ameaçando a vilã. Roberta entra na hora e é expulsa do quarto da mãe. Roberta trava uma discussão com Renata no andar de cima e Roberta se joga da escada e culpa Renata quando todos chegam para socorrê-la. Jerônimo encontra com Augusto no saguão do hotel. Augusto tem certeza que fechou todas as portas de uma reconciliação entre Jerônimo e Renata. E Jerônimo diz que, por enquanto, ele acha que Renata se consola com ele com um ombro amigo, ela nunca deixará de amá-lo. Selene procura Augusto e os dois fazem amor. Após descobrir que Augusto mandou-lhe matar a Aurora, vai embora da cidade. Carlos prepara uma surpresa para Matilde. Jerônimo consola Renata após ela dizer que não teve culpa da queda de Roberta da escada. Josefina e Roberta estão no hospital e as duas comemoram por achar a desculpa certa para acusar Renata de seu aborto. Josefina pede à doutora Marina que diga a Gonzalo e Matias que Roberta perdeu o bebê com a... Josefina continua culpando Renata por empurrar a irmã de escada abaixo. Renata nega enquanto Gonzalo tenta acalmá-la. Matias se mantém discreto até que Jerônimo apareça com seus 2 pesos. Ele ainda quer um teste de DNA para provar que não é o pai do bebê de Roberta. Josefina diz que o bebê se foi e isso não importa mais. É importante para Jerônimo, mas agora Gonzalo e Matias entram na onda de Josefina e querem que Jerônimo realmente vá embora. Renata vê que é inútil discutir e convence Jerônimo a ir embora com ela. Ver que safadeza desenvergonhada ela é, por vir aqui com aquele idiota, rosna Josefina, apontando o dedo acusadoramente para eles por baixo da capa de bruxa que ela tem. Neste mesmo momento, Josefina invade o quarto de Roberta para relatar que tudo está arranjado e que Renata é culpada pelo acidente de Roberta. Roberta lembra que sem filho não há motivo para Matias ficar a seu lado. Josefina insiste que eles vão descobrir uma maneira. Roberta lembra que a mãe tem estado muito preocupada recentemente, o que poderia ser mais importante do que ajudar Roberta a resolver o problema que Josefina colocou Roberta no meio. Enquanto isso, Gonzalo e Matias coçam a cabeça e continuam angustiados na sala de espera do hospital. Matias conta que ontem Roberta parecia insegura se o bebê era de Jerônimo ou se não era mesmo seu. Então Matias chora que ainda pensa que Renata gostaria que ele olhasse para ele como ela olha para Jerônimo. Mas ela odeia Jerônimo, diz Gonzalo. Matias ressalta que isso é ódio. Ele adoraria que Renato o odiasse tanto. Longe dali, Jerônimo e Renata param em frente ao hospital e Jerônimo reclama que não pode ser o pai do bebê que Roberto está esperando,
pois nunca dormiram juntos. Renata fala que o bebê foi embora, então já não importa, não adianta. Jerônimo diz que é inocente e sabe o que mais? O acidente de Roberta foi muito conveniente. Era a única maneira de ela evitar que um teste de DNA fosse feito. Renata não acredita. Roberta ensinou o acidente que a faria perder o bebê? Essas são suas palavras, palavras fortes, Jerônimo. Jerônimo implora a Renata que não feche as portas de sua vida para ele. Ela diz, cara, você fechou a porta com toda a força. Ela esclarece. Terminamos aqui e vai embora. Gonzalo, Matias e Josefina estão ao lado da cama de Roberta. Ela chora lágrimas de crocodilo por seu bebê perdido e pela chance perdida de ser mãe. Roberta não dá ponto sem nó e diz que está muito triste porque Matias só se casou com ela por causa do filho. O filho agora o que farão? Ele diz que eles vão convencer isso mais tarde. Ela chora porque tudo o que sentia por ele ainda está muito mais forte agora e ela nunca vai parar de agradecer pelo que ele fez por ela. Josefina zomba de sua aprovação enquanto Matias é esmagado pelo peso da culpa perdida. Jerônimo volta ao hospital para falar com a médica de Roberta, a Marina, e eles apertam a mão, fazem um contato visual e surge um clima de romance entre os dois. Doutora Marina pede desculpas a Jerônimo, mas sem autorização de Roberta ou do marido não pode dar a prova de DNA do bebê. Jerônimo admite que não quer que Roberta ou seu marido saibam, mas ele realmente precisa de provas. Desculpe, ela diz. Além disso, é tarde demais para fazer um teste de DNA de qualquer maneira. Jerônimo parece momentaneamente confuso. Pode pedir qualquer outra coisa que ela lutaria para poder ajudar algum dia, mas para este caso particularmente não. Antônio conversa com Regina em um café. Regina tomou uma decisão importante. O amor entre eles se desvaleceu, pelo menos desde o fim do relacionamento dela. Ela tentou amá-lo. Ela realmente fez, mas ele simplesmente não pode fazer isso. Antônio pergunta a Regina quem ela ama, embora ele já saiba a resposta. Regina diz que isso não é da conta de Antônio. Ela garante que tentou fazer funcionar, mas tudo deu errado. Desculpe, Antônio, acabou. Antônio começa a chorar ao pegar o anel de volta. De volta à bonita, Jerônimo parabeniza Matilde e Carlos pelo noivado. Matilde ainda diz que não há cara mais bonita do que Jerônimo. Carlos diz que é grato pelo amor cego. Carlos e Jerônimo fogem para o escritório para que Jerônimo possa ler o resultado da autópsia. Jerônimo está pasmo. Isso quer dizer que meu irmão não se suicidou. Rafael foi assassinado. Augusto pressiona Renata para que dê logo final ao seu casamento rapidamente. Ela repete a história da foto rasgada e diz que acha que não terá aquela foto perfeita de marido e mulher, família, cachorro e lareira. Mas Augusto sugere bem certamente não com Jerônimo, mas talvez com outro homem se candidatando ao cargo de esposo. O grande acontecimento. Jerônimo e Carlos aparecem na delegacia para denunciar formalmente e acusar o Dr. Álvaro, Augusto e Roberta como suspeitos do assassinato de seu irmão Rafael. Jerônimo só quer justiça. Agora que ele sabe que seu irmão foi assassinado, haverá um inferno a pagar. Jerônimo garante para Carlos que ele foi distraído antes pelo seu amor por Renata, mas agora ele vai vingar o assassinato de seu irmão. Jerônimo assina a denúncia para iniciar as prisões. Carlos contrassina como testemunha. Augusto está irritadamente colocado a Renata até o saguão da empresa das Monterrúbios. Ele explica como estará à disposição dela. Enquanto ele sai, Renata se pergunta por que Jerônimo não poderia ter sido assim com ela. Jerônimo pensa como ele poderia ter agido de forma tão diferente se soubesse que a morte de Rafael foi um assassinato, não um suicídio como a princípio ele pensou. Ele manda uma mensagem para Renata que sente falta dela, sabe que ela é inocente e a ama. O Dr. Álvaro está deitado na praça tomando goles de seu frasco sem fundo quando a polícia aparece para identificá-lo e prendê-lo. Ele fica muito feliz em se identificar, pois eles usam o nome de doutor, bem na hora que o padre sai de uma loja e assiste tudo que ele pode contar para Karina, surpresa que termina de comprar coisas para a igreja e o centro de refúgio. Quando ela sai da loja,
Um marido queixoso, mas incoerente, foi expulso em uma viatura. Renata responde a Jerônimo que não entende nada sobre ele, mas ela não atende o telefone, fala ela em pensamento. Jerônimo ainda está tentando descobrir por que Renata não liga de volta. Ele não pode avisá-la do que está por vir. Vemos em tela dividida a tela tripla com Renata, como consegue fazer o trabalho de 3, e então ela encontra um caderno em um armário e corre para relatar a Matias que precisam conversar com Gonzalo e Honório sobre o que ela descobriu sobre o roubo na empresa. Roberto e Josefina chegam do hospital e pedem um copo d'água para tomar então comprimido. A empregada sai, enquanto isso Josefina começa a ligar para Gonzalo para avisar que elas chegaram em casa. Roberta afirma que, como Matias é seu marido, ele deveria ter vindo trazê-la para casa. A porta toca e Josefina, irritada, tem que se levantar e atender. Os 3 policiais dizem a Josefina que parece assustada que está procurando por Roberta Monterrubio. Ela fica momentaneamente aliviada. Então eles contam a Roberta uma segunda vez que eles têm um mandado de prisão porque ela é suspeita do assassinato de Rafael. Augusto encara Jerônimo algemado e pergunta por que eu faria isso em matar seu irmão. Jerônimo então postila que ele queria comprar as terras de Rafael, mas Rafael não as venderia. Bem, isso deve ter a ver com Renata, então. Não tem nada a ver com ela, diz Jerônimo. Curiosamente, Aurora também está lá assistindo toda a transição atrás de uma parede de vidro do aeroporto sem mover mais do que a sobrancelha. Jerônimo diz a Carlos que se ele soubesse do assassinato em primeiro lugar, ele teria agido de forma completamente diferente. Carlos diz então, talvez você não tivesse conhecido Renata se não tivesse suspeitado dela na morte de seu irmão. Não, eu a conheci antes. Lembra ele da queda romântica lá do aeroporto. Antes mesmo de saber o que havia acontecido com o Rafael. Sendo assim, Carlos então diz que seus destinos estão cruzados, como quer que tenha acontecido. Augusto é levado para a cela em frente a Dr. Álvaro. Augusto acusa Álvaro de seus problemas. Álvaro, um pouco mais sóbrio do puro terror, diz, mas se você me fez desistir da autópsia, como eu tenho culpa? Os dois se lembram da conversa em que Dr. Álvaro se sente mal por dispensar a autópsia, mas porque também Álvaro estava muito. O cúmplice de Josefina a consola e ela garante que acredita que sua filha é inocente, se refere a ela porque Roberta está presa, e que fará de tudo o que estiver ao seu alcance para tirar sua filha da prisão. Ela irá agora falar com algum funcionário público. Gonzalo aparece logo depois, enquanto Josefina lamenta cerca de 100.000 vezes que, presumindo que seja de Josefina, a Josi. Detetive Candu diz a Antônio que Josi provavelmente é Josefina. Uma de suas filhas não é dela e ele terá a prova em breve. Antônio está muito incomodado com esta notícia. Ele tem certeza de que Gonzalo está envolvido de alguma forma e isso o preocupa porque ele está sempre próximo de Regina. Matias e Renata aparecem e Renata conta para a mamãe querida que Jerônimo disse a ela que acusou Roberta porque encontrou uma carta dela rompendo com ele. Roberta diz com sarcasmo a Renata: você deve estar muito feliz com o que seu marido imbecil fez comigo. Renata continua no assunto. Eu posso te ajudar, mas preciso te fazer perguntas e você precisa responder. De forma convincente, tem que contar toda a verdade absoluta. Após uma pausa, Roberta decide que Renata é a única chance que deve ter para sair da cadeia. Ela diz: juro que não matei o Rafa e juro a você que não fiz nada com ele. E você jura que não teve nada a ver com Rafael? Ela finalmente disse: já que você está disposto a me ajudar, vou lhe contar toda a verdade, diz Roberta. Tive um relacionamento amoroso com Rafael, vou contar toda a verdade para você. Eu sou a bonita. Gonzalo descobre que Josefina mentiu sobre o tumor cerebral. Como ela vai se sair dessa? Vamos acompanhar aqui no canal que eu vou te contar tudo. Os registros associados a Josefina são de um paciente que morreu há muitos anos. Gonzalo fica sem palavras, impactado com o que acaba de descobrir.
O que Gonzalo fica curioso para saber é se o médico enganou a Josefina e ele, ou se foi ele que foi enganado. Regina e Constância conversam tomando um café. Regina quer que Constância e sua família sejam os convidados de honra do próximo Festival de Galas de Regina Center. Constância então revela que as empresas Monterrubio estão em um grande problema financeiro. Regina se oferece para devolver o maço que Gonzalo doou, mas Constância diz que Gonzalo e Honório jamais aceitariam. Regina diz: Gonzalo nunca me disse isso ontem à noite quando estávamos... Opa! Ela admite para Constância que ela e Gonzalo começaram um relacionamento. Constância dá o maior sorriso que já vimos dela há muito tempo. Enquanto isso, lá na empresa Monterrubio, Matias e Adriana vão para um café da esquina. Eles se oferecem para conseguir algo para Beth, a recepcionista, provando que chefes legais eles são. Depois que eles vão embora, um Daniel fugitivo avista Beth que vai procurar algo novo nos novos arquivos. Honório segue, pega a informação de Beth e começa que os novos arquivos estão neste andar. Ele segue Daniel com uma expressão zangada e preocupada no rosto. Agora Beth também parece preocupada, enquanto está no café. A Adriana vê algo do outro lado da rua. Ela pede para ver a senhora maluca e Matias se pergunta: será que eles não se conhecem? A mulher maluca que eles avistam é branca, com botas de um salto grande. Daniel se aproxima para falar com ela, o que faz Matias e Adriana notarem quem eles são. Daniel e Branco começam a ter palavras acaloradas. De repente, Honório se esquerda por trás deles e Matias comete que parece estar vigiando. Daniel, com raiva, diz a Branca que não quer mais nada com ela e que ela está absolutamente louca. Matias e Adriana, com olhos de pires, espiando Honório, tudo ao mesmo tempo. Branca diz que não viu um peso dela e que a única coisa que ela quer é arruinar as empresas Monterrubios. A Honório e toda sua família. Ela admite sim que é verdade. Branca grita de novo que ela está louca. Ela vai renunciar e ela começar a sair pisando forte. Branco empurra violentamente para a calçada. Aí ele até se quica algumas vezes no chão, mas cai. Honório corre na direção deles. Adriana grita que é Branca e Renato estava certa. Branca é o pomo, pois Matias chama os seguranças das empresas Monterrubio. Enquanto Honório agarra Branca, ela o agarra pelas orelhas, sacode uma força e dá uma joelhada nas suas bolas. Gente, ela é louca, mas é bem impressionante. Agora Branca e Honório estão no terreno. Matias e Adriana, que sabiamente dão um pontapé e correm inicialmente, perseguem Branca com os seguranças por trás deles. Por algum momento, Adriana decide atravessar a rua para impedir que Branca fuja. Puxa vida, gente, é a Adriana que dá uma cabeçada sobre o carro em alta velocidade e a mulher, então, que está dirigindo o carro, foge. Atropela a Adriana, que sai, então, rolando pelo chão, enquanto a mulher do volante Muitíssimo obrigada por assistir nossos vídeos. Se tiver alguma curiosidade ou quer ver alguma coisa nova aqui no canal, deixe seu comentário logo abaixo. Um grande abraço!